Hanukkah. É interessante que a gente sabe que tem uma discussão no Talmud, se tem que acender começando com 8 e depois diminuindo cada dia, que isso é a opinião do Bet Shammai. Só que nós costumamos, como a opinião de Bet Hillel, que começa com uma e depois vai acrescentando cada noite mais, até que chega o 8º dia e temos 8 chamas acesas. Que a pergunta é interessante, é a única mitzvah que é assim. Imagina um Yehudi que vai vir na sinagoga, ele está começando, ele vai colocar só o tefilim da mão. Ele vai falar para o rabino, não, amanhã eu vou voltar e vou fazer também o da cabeça. Toda a ideia de acender o candelabro, a menorá, é porque é assim que se acendia no templo. E no templo se acendia todos os 7 de uma vez. E porque aqui a halachá fica que é e depois vai acrescentando mais e mais. Na verdade, tem muitas ideias e explicações qual que é a discussão do Bet Shammai e Bet Hillel. Uma delas é que o Bet Shammai vem para espalhar, para tirar para fora a escuridão. Então, já que eu vou lutar com a escuridão, eu preciso ter o máximo de luz. Então, no primeiro dia eu tenho que ter 8, porque eu tenho que ter muita força. E depois que eu já consegui lutar bastante com a escuridão, aí já é suficiente 7, assim diminuindo, até que com uma luz eu também já consigo mandar embora a escuridão. Mas o Bet Hillel vai com a opinião, eu não quero ficar tratando e discutindo com a escuridão. Eu tenho uma ideia, eu preciso acrescentar luz. E acrescentando luz, a escuridão de si sozinha vai embora. Quanto que eu preciso para mandar embora a escuridão? Uma luz, já é suficiente. Óbvio que depois tem que acrescentar na santidade cada vez mais e mais. Mas quando a ideia de trazer luz é suficiente uma, no começo. Que isso também está ligado com a porção de Vayeshev. Esse ano o Vayeshev é o Shabat que vem antes de Hanukkah. Mas muitas vezes a porção de Vayeshev está escrito, é lida nos dias de Hanukkah. Que no final dela aparece um episódio de 2 goyim, que eles tiveram sonhos, eles trabalhavam para o rei Faraó, e eles tiveram um sonho ruim, foram colocados na prisão, e Yosef trata com eles. Tem várias histórias de sonhos. Tem os sonhos de Yosef no começo da porção. Tem na porção que é de Hanukkah Miketz, de Faraó. Mas a pergunta é, por que a Torá trata tanto dos sonhos de 2 goyim, que provavelmente eles eram antissemitas, nem gostavam do povo judeu. E Yosef encontra eles de manhã e vê que eles estão mal-humorados e pergunta, Madu apnechem raim hayom? Por que a face de vocês está cabisbaixo? E aí eles contam do sonho, e Yosef interpreta que no final isso acaba trazendo realmente a redenção particular de Yosef, porque depois, quando o faraó sonha, esse que foi salvo vem e fala sobre Yosef, e Yosef fica o vice-rei. Mas por que a Torá dedica 23 versículos para a história de 2 goyim, todos os detalhes do sonho deles? A gente sabe que a Torá escrita é muito resumida. A lei de Tefilin é um versículo. O não trabalhar um Shabat é só não faça trabalho. No Talmud tem todas as explicações, o que é trabalho, o que não. Criação do mundo, 31 versículos. Os 10 mandamentos, 14 versículos. E aqui a Torá dedica 23 versículos. E conta sobre isso que Yosef falou para eles, por que vocês estão cabisbaixo? Porque a mensagem é, a Torá quer falar, a ideia é acrescentar luz. Quando Yosef, que ele representa o judeu da diáspora, vê alguém, nem era judeus, vê eles mal, isso é a ideia, traga luz, dá um bom dia, pergunta por que você está cabisbaixo. Isso é a mensagem de Hanukkah, trazer luz. E quanto... Óbvio que é bom ter muita Torá e muitas mitzvot, mas quando se trata de trazer luz, um pouquinho de luz, isso já afasta a escuridão. Falando uma brachá
com kavaná, com intenção, falando um Perek Teilim, um salmos para alguém que está enfermo, com kavaná, isso é trazer luz no mundo. Falar um bom dia para alguém que você vê que ele está cabisbaixo. Ou para alguém que você ontem discutiu com ele, está difícil para falar para ele bom dia. Fala bom dia. Ajudar alguém monetariamente, isso nesse mundo só dá para fazer essas mitzvot. Porque depois é só estudar Torá, mas nesse mundo a gente pode ajudar uma próxima pessoa materialmente. E isso é a mensagem de Hanukkah, trazer luz, e com isso a gente afasta a escuridão, e a gente consegue, Bezrat Hashem, trazer a luz máxima com a vinda do Mashiach, com a construção do terceiro templo, que o sumo sacerdote vai acender a menorá no templo, e todos nós vamos ver a presença divina, que a gente traz hoje ela no mundo, mas ver reveladamente vai ser com a vinda do Mashiach. Hanukkah Sameach.